Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Lucas nos escreveu, no capítulo 10. Nós vamos ler, queridos, do versículo 38 ao 42. Ontem, ao abrir o culto da juventude, eu pedi para os irmãos abrirem Lucas, querendo que fosse Mateus, né? Na ocasião era Mateus e eu pedi Lucas. Hoje eu acertei, é Lucas mesmo, né? Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 38 a 42. Lucas 10, do 38 ao 42. A palavra do Senhor diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra e pedimos, Pai, para que nesse instante o Senhor fale ao nosso coração, que nós sejamos incomodados pelo Senhor, que nós sejamos impactados pelo Senhor, que nós sejamos transformados pelo Senhor. Opera em nós, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu preciso fazer uma confissão pública a respeito desse texto. Antigamente, quando eu lia esse texto, eu ficava com um pouco de raiva de Maria. Eu não sei você, mas me incomodava esse fato de Marta trabalhar e Maria ficar ali sentada. Me incomodava porque alguma coisa precisava ser feita, alguém precisava falar alguma coisa, alguém precisava dizer: Maria, escuta, né? Olha, eu sei que é muito bom ficar assentada aos pés de Jesus e ouvir o seu ensino, mas alguém precisa trabalhar e não é justo que Marta trabalhe sozinha. Você percebe que esse é o tipo de incômodo que, quando a gente tem ao ler esse texto, é porque tem alguma coisa errada com o nosso coração? Porque a gente espera que as pessoas trabalhem. A gente espera que alguém faça alguma coisa e não é justo que alguém faça alguma coisa sozinho. Então, todo mundo tem que trabalhar junto. Não é justo que alguém esteja assentado ouvindo enquanto tem outras pessoas trabalhando. Todo mundo precisa trabalhar. Ainda mais, queridos, me dava assim um pouquinho de raiva de Maria, ainda mais porque esse texto, às vezes, ele é usado como justificativa por aqueles que não são muito afeiçoados ao serviço, né? Para não dizer preguiçosos. Aqueles que não são muito dados ao trabalho, normalmente eles usam esse texto como justificativa. Não, eu sou como Maria, eu gosto de estar na presença do Senhor e eu não gosto muito de trabalhar. Eu lembro até hoje, isso já faz, sei lá, acho que uns 15 anos mais ou menos, o diácono Erlen pregou nesse texto lá em Araucária e ele trouxe um ensinamento muito precioso a respeito dessa nossa necessidade, a respeito dessa ânsia que nós temos de trabalhar. Ele falou assim: olha, seja Maria o tempo todo, mas seja Marta quando Deus mandar. Trabalhe quando o Senhor assim pedir, mas seja Maria o tempo todo, querendo aprender do Senhor. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos perceber que ele está deslocado cronologicamente. E com isso eu não estou dizendo que tem algum erro no texto ou que tem algum problema em ele estar deslocado. Não.
Você precisa lembrar que quando Lucas escreveu o seu evangelho, ele tinha uma intenção com a ordem dos fatos através dos quais ele contava. E eu digo isso porque aqui em Lucas capítulo 10, o Senhor tinha acabado de sair da Galileia e ele estava cruzando a terra de Samaria para chegar até a Judéia, porque ele tinha a intenção de chegar em Jerusalém. Só que Marta e Maria moravam muito próximo de Jerusalém, e aqui o texto ainda vai contar outras histórias de Jesus enquanto ele caminhava por Samaria. No entanto, queridos, o motivo pelo qual o evangelista Lucas coloca esse texto aqui, neste momento, é porque nós acabamos de ler uma passagem, não nós acabamos, mas o texto, a sequência do texto acaba de nos trazer uma passagem, a passagem que conta sobre um homem, um bom samaritano, mas que a parábola do bom samaritano, ela é contada a partir de uma pergunta de alguém. A pergunta de um líder religioso, intérprete da lei, que vira para Jesus e fala assim: olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, depois daquele ensinamento, então, ele fala que nós precisamos ter um coração tão disposto e amando o Senhor Jesus, acima de tantas coisas, que nós possamos nos entregar em favor das pessoas que nós amamos. Ou seja, o Senhor está falando sobre trabalho também. O Senhor também está ensinando a respeito da disposição do nosso coração de servir uns aos outros, demonstrando o amor que Ele opera em nós. No entanto, para que ninguém fique equivocado, achando que tudo que a gente precisa fazer é trabalhar para Jesus, trabalhar para o Senhor, Lucas insere essa narrativa neste momento. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos perceber uma realidade gloriosa. A realidade de que, antes de trabalhar para Jesus, nós precisamos aprender a ouvir Jesus, a aprender com Jesus. É curioso, queridos, que todas as vezes em que a Bíblia relata a respeito destes irmãos, Marta, Maria e Lázaro, que nesta passagem está oculto, não sei onde ele estava, e também pouco nos interessa saber onde ele estava, né? Sempre que a Bíblia fala destes três irmãos, Marta é o primeiro nome a ser citado. É muito provável que a casa onde eles morassem fosse de fato de Marta. Que Marta fosse ou a irmã mais velha, ou então a dona daquela casa, e é por isso que é sempre Marta e Maria, e não Maria e Marta. Pensa, Maria era uma hóspede. Talvez ela morasse ali com a sua irmã, é bastante provável que sim. No entanto, ainda assim, a casa era de Marta. Marta tinha a responsabilidade de receber bem os convidados e Marta tinha a responsabilidade, então, de servir aqueles que chegavam. Maria, ela, ainda que ela morasse ali naquela casa, ela não tinha a mesma responsabilidade que Marta, e isso começa a responder para nós, para o nosso coração, o motivo pelo qual Maria podia escolher a parte boa, uma parte diferente da de Marta. E é curioso, queridos, que quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos perceber que Maria, ela não estava simplesmente fazendo sala para Jesus. Maria, ela não estava passando tempo ali. O texto é bem claro no versículo 39, queridos, que Maria estava ali ouvindo o ensino de Jesus. Queridos, um dos motivos pelos quais a gente sente um pouco de raiva de Maria nesse texto é porque a gente acha que Maria estava à toa. Ela estava só fazendo sala. Ela podia levantar e fazer alguma coisa. Ela podia ajudar a sua irmã Marta, que estava com muitos serviços. Mas, irmãos, isso não é verdade. Maria não estava à toa. Maria estava aprendendo o Evangelho. Maria estava sendo ensinada por Jesus. Maria estava ouvindo o seu mestre. Você certamente já ouviu aquela clássica história do pastor, já que você não está fazendo nada. Se você não conhece, eu vou te contar. E não vou contar como uma lenda, mas porque já aconteceu comigo. Uma vez, um irmão, presbítero da igreja, não da nossa, de uma outra igreja, lá no Japão, né? O irmão me ligou e perguntou assim: pastor, o que o senhor está fazendo? E eu falei:
estou estudando, me preparando para o sermão de domingo à noite. Qual foi a resposta dele? Pastor, já que o senhor não está fazendo nada, podemos ir visitar fulano de tal que está enfermo? Eu falei, sim, podemos ir visitar o irmão que está enfermo, no entanto, eu não estou fazendo nada. Eu estou estudando. Eu estou aprendendo do Senhor. Eu estou ouvindo o Senhor. Queridos, muitas vezes nós temos a mesma indignação de Marta, porque a gente acha que sentar para se deleitar na presença do Senhor, para aprender do Senhor, é não fazer nada, quando na verdade é fazer o melhor. Não é isso que o Senhor diz no fim do texto? Maria escolheu a melhor parte. E se Maria escolheu a melhor parte, queridos, a verdade é que ouvir o Senhor, se deleitar na sua presença, é a melhor parte da vida cristã. Aprender do Senhor o Evangelho e ser transformado pelos ensinamentos de Jesus, queridos, essa é a melhor parte. Nós não podemos negligenciar isso. Veja, irmãos, que a indignação de Marta não era apenas com Maria, mas é com o fato de que o Senhor permitia que Maria estivesse ali. Tanto que ela não fala assim, Maria, vem me ajudar. Ela não fala isso. Ela fala, Senhor, o senhor não fica assim um pouquinho preocupado com o fato da minha irmã estar aqui sem fazer nada? A indignação de Marta não é apenas com Maria, é com o Senhor. É como se a gente falasse, olha, meu irmão, já que você não está fazendo nada, que tal você levantar e trabalhar? Irmãos, o nosso coração precisa aprender a tomar cuidado com o ativismo. Nós somos uma igreja muito ativa, muito trabalhadora. E graças a Deus por isso. Nós temos aqui irmãos preciosos que são zelosos no serviço do Senhor, que são dedicados no serviço do Senhor. No entanto, queridos, este zelo, esta dedicação jamais pode servir para nós como uma negligência a ouvirmos o Senhor, a aprendermos a nos deleitar na presença do Senhor. Irmãos, antes de andar com Jesus, antes de trabalhar com Jesus, você precisa aprender a se assentar aos pés de Jesus. Você precisa aprender a se assentar e ouvir os seus ensinamentos e contemplar e se deleitar na presença de Jesus. Não apenas seja um trabalhador do Senhor, mas seja também um discípulo, aquele que ouve o Senhor. Não seja tão somente um servo, mas seja um discípulo, alguém que ouve o Senhor e que se deleita na presença do Senhor. Mas eu quero que você perceba outra coisa nesse texto. O versículo 40 diz que Marta se agitava de um lado para o outro com muitos serviços. O versículo 42, o Senhor vai usar essa mesma palavra, agitava, só que de uma forma diferente. Jesus fala assim, no versículo 41, o Senhor diz assim, você está inquieta. É a mesma palavra no original, e essa é uma palavra, queridos, que não diz que ela estava apenas agitada, mas ela traz um significado mais profundo, dizendo que ela estava distraída, trabalhando em um monte de coisas. E você sabe o que é estar distraído, trabalhando em um monte de coisas. Pensa em você lavando a louça na sua casa e de repente o seu marido ou a sua esposa entra e fala com você e você leva um susto. Por quê? Porque você está agitado, cuidando de um monte de coisas, trabalhando, mas distraído com o trabalho. É bastante possível estar distraído com um monte de serviço. É muito possível que você fique distraído quando está servindo. Perceba, irmãos, Marta não era inocente na sua escolha. Ela não estava ali porque era apenas a sua obrigação servir. Ela estava ali porque ela estava distraída com a quantidade de afazeres que ela tinha. E perceba que alguém distraído é alguém que não está prestando atenção direito no que está acontecendo à sua volta, não é verdade?
Às vezes às vezes nós estamos tão focados naquilo que tem que fazer que nós acabamos não conseguindo perceber que tem alguma coisa importante acontecendo, que tem alguma coisa mais importante acontecendo. Marta não era inocente, irmãos. Ela estava distraída. E estava distraída, inclusive, para que não precisasse parar e ouvir Jesus. É curioso que a palavra serviço ou servir aparece 2 vezes no versículo 40, em que Marta reclama com o Senhor. Ela fala assim, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, e aí depois quando ela fala com o Senhor, fala assim, fala para ela não ficar aí à toa, e para que eu não fique sozinha para servir. Irmãos, essa palavra aparece 2 vezes no versículo 40, serviço, servir. E o motivo por que nós precisamos olhar para isso, irmãos, é porque muitas vezes nós nos relacionamos com a nossa casa como um lugar de trabalho. E não é errado que você trabalhe em casa, home office não é pecado, tá, irmãos? Não é. Tudo bem? No entanto, muitos associam casa como o lugar do trabalho. Se eu preciso estar em casa, se eu estou em casa, eu preciso estar trabalhando. Se eu estou em casa, eu preciso estar no serviço. Sempre tem alguma coisa para fazer. A gente fala isso, não fala? Serviço de casa nunca acaba, não é verdade? Terminou de lavar a louça, tem que fazer o almoço. Terminou de fazer o almoço, tem que fazer o quê? Tem que lavar a louça. Não é assim? Sempre tem alguma coisa para fazer, e se duvidar, a gente não consegue em casa parar. É possível que alguns trabalhem mais em casa do que no trabalho. A verdade, queridos, é que nós precisamos aprender a olhar para a nossa casa também como o lugar onde nós recebemos Jesus. Não porque tem muita coisa para fazer para o Senhor, mas nós precisamos aprender a olhar nossa casa como o lugar que nós desfrutamos e aprendemos de Jesus. Não é só um lugar de trabalho, não é só o lugar da arrumação, não é só o lugar do serviço, mas é também o lugar onde nós nos deleitamos na presença do Senhor. Mas não apenas isso. Ouvir e aprender de Jesus, queridos, não é aquilo que a gente faz quando a gente está sem nada para fazer. Ouvir e se deleitar, ouvir Jesus e se deleitar na sua presença não é o nosso hobby, irmãos. Hobby é aquilo que a gente faz quando não tem nada para fazer. Agora, a vida de piedade não é hobby. Para ouvir Jesus e se deleitar na sua presença, irmãos, nós precisamos tomar uma decisão de não tornarmos os nossos dias tão ocupados a ponto de não termos tempo para nos deleitarmos no Senhor. Mesmo com uma rotina cheia, irmãos, nós precisamos aprender que nós não somos servos da nossa rotina, que nós não somos servos do nosso trabalho, mas nós queremos parar para ouvir Jesus. É bem conhecida a história que Lutero conta. Quando perguntaram para ele quanto tempo ele orava por dia, ele falava assim, olha, quando eu não tenho muita coisa para fazer, eu oro 1 hora. Quando eu tenho muita coisa para fazer, eu oro 2. Porque ele entendia a sua dependência da presença do Senhor, em tudo o que ele fazia. Irmãos, mesmo numa rotina cheia, nós precisamos aprender que nós não somos servos dessa rotina. Nós precisamos aprender a ouvir, parar e ouvir o Senhor. Irmãos, nós sempre estaremos muito ocupados. Sabe quando é que você não vai estar muito ocupado? O dia que você morrer. O dia que você morrer, você não vai ter quase nada para fazer, a não ser desfrutar da presença de Jesus. Se você não consegue, enquanto está vivo, desfrutar da presença de Jesus, a minha oração é que você morra logo.
para você aprender a desfrutar da presença de Jesus. Ouça Jesus, ouça os seus ensinamentos e desfrute dessa preciosa comunhão, antes que o Senhor te leve para você poder fazer isso. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos porque ela nos encoraja a vivermos essa comunhão preciosa. Ela nos encoraja a desfrutarmos dessa realidade tão gloriosa. Por favor, opere em nós, para que nós não sejamos tão agitados a ponto de nos distrairmos com as coisas da vida, sem pararmos e nos deleitarmos no Senhor. Opera, Deus, com graça.